Queridos meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos que já vão entrando aí na nossa live. E eu creio que Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração nessa noite. Gostaria de já pedir a você, enquanto você está entrando aí, temos algumas pessoas nos acompanhando, entre, não saia. Deus quer e vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. E já vou pedir a você que está entrando, nós já temos algumas pessoas aí, aproveita esse período enquanto eu atualizo aqui no outro celular na live, aproveita para compartilhar o vídeo, para comentar aí, aproveita para compartilhar a live, melhor dizendo, para comentar aí a cidade que você está, o local que você está, o estado. Temos também uns contatos aí de uns amigos de outros países, às vezes também está em outro lugar. Compartilha aí a nossa live para que Deus venha, para que esta palavra, melhor dizendo, venha alcançar mais pessoas em nome de Jesus Cristo. Já temos algumas pessoas aí nos acompanhando e eu vou atualizar aqui no outro celular. E enquanto eu atualizo aqui no outro celular, você pode estar compartilhando aí, em nome de Jesus, compartilhe aí no seu mural, no seu story, para que, ou no seu grupo de WhatsApp aí, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. O texto que nós temos a ser compartilhado com os irmãos é um texto bastante conhecido, mas o Senhor me deu uma revelação nesse texto. Eu gostaria de compartilhar com você hoje, tá? A gente já tem algumas pessoas aí, Maline Santos, Deviane, minha sobrinha, Deus abençoe, o Henrique Marçal, nosso jovem aqui da igreja, irmã Roseli, minha cunhada, e pastor Ezequias, Deus abençoe grandemente. Estão ali em Grandes Rios, no norte do Paraná, Deus abençoe grandemente. E temos mais alguns irmãos que estão aí, então coloca aí seu nome, se tiver algum pedido de oração, anote aí também, que nós estaremos orando pela sua vida. Tem alguns irmãos que já estão aí compartilhando também, quero louvar a Deus por você. E temos o Paulo também com a gente, Deus abençoe, em nome de Jesus. E pedir aos irmãos que nos digam aí como está chegando aí o áudio, o vídeo, se está tudo ok. Se estiver tudo ok, nos diga aí para nós estarmos meditando em uma palavra para que Deus possa falar ao meu e ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu vou atualizar aqui enquanto você atualiza ou comenta aí no... Tá, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Eu creio que pessoas precisam e hão de ouvir essa palavra que eu creio que vem do coração de Deus para o nosso, para o meu, para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu vou aguardar você comentar, vou aguardar você compartilhar, tá? Para que a gente possa estar aí entrando em uma palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Jefferson Padre de Souza, Deus abençoe Jefferson, em nome de Jesus. Temos alguns irmãos entrando aí, temos alguns irmãos compartilhando aí, então vou deixar você fazer isso para a gente poder estar meditando nessa palavra. Ninguém me disse ainda, gente, como é que está chegando aí o áudio, o vídeo, se está tudo ok. Se estiver tudo ok, dá um ok para a gente, para nós meditarmos em uma palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Tá? Eu creio
creio, tenho a convicção que Deus há de falar comigo e com você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Enquanto eu atualizo aqui, você pode estar compartilhando aí, tá? Amém, meus irmãos? Nós vamos estar meditando em um texto, uma palavra, como eu disse, uma palavra um tanto quanto conhecida, mas que eu creio que Deus há de falar aos nossos corações mediante esse texto, que está no livro, na carta de Paulo, à igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. O Jefferson disse que está ok. Está tudo ok. Que Deus abençoe em nome de Jesus, irmão Jefferson. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E versículo de número 18. Romanos, capítulo de número 8. E o versículo de número 18. Nós vamos estar meditando nessa noite. E creio assim que Deus há de estar falando conosco nessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quero que, por gentileza, você que pode, se puder, pegue a sua Bíblia aí, onde você estiver, se você estiver no seu trabalho, se você estiver no seu lar, no seu carro, enfim, e se for possível, pegue a sua Bíblia. Fabiano de Jesus, Deus abençoe, já está com a gente. Pegue a sua Bíblia para nós estarmos meditando nesse texto, nessa palavra gloriosa da parte de Deus para o nosso coração nessa noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. O texto nos diz da seguinte forma: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa tradução bem atualizada, na tradução Almeida, revista e corrigida, o texto diz: porque estou certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Meus irmãos, nós estamos no texto que nós lemos, irmã Joyce, lá de Minas Gerais, Deus abençoe. No texto que nós lemos, nós estamos diante de um texto a qual o apóstolo São Paulo, no capítulo de número 8, ele vai falar sobre o amor de Deus. Você vai ver que desde o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 39, Paulo vai decorrer alguns versículos citando para nós o amor de Deus e comparando algumas coisas que passaríamos, mas que, portanto, isso não teria autonomia, poder para nos afastar desse amor, para nos afastar do amor de Deus. E eu acho interessante quando Paulo aborda o versículo de número 18, ele vai escrever o versículo de número 18, porque ele vai citar o versículo 18, a igreja de Roma, e ele diz assim: mas eu tenho por certo, para mim, que as aflições deste tempo presente.
não são ou não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. O primeiro ponto desse versículo, Paulo está afirmando algo que, quando nós lemos, parece ser um pouco contraditório para quem serve a Deus. Na verdade, a teologia do nosso tempo, a teologia da prosperidade, ela afasta ou ela contradiz com o que Paulo afirma no versículo 7. Minha mãezinha, irmã Cleonice, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão compartilhando e Deus abençoe grandemente. Igreja dos Missionários aqui do bairro Mirim. Paz do Senhor, Deus abençoe grandemente. Compartilha aí, irmãos, não deixe de compartilhar, tá? Creio que Deus vai falar com mais pessoas através dessa palavra. O versículo de número 18, na sua primeira parte, Paulo ele vai falar sobre um assunto, como a gente estava dizendo, que a teologia do nosso tempo não concorda com o que Paulo afirma, ou distorce o que Paulo afirma no versículo de número 18, a parte A do versículo. Eu digo isso porque Paulo ele está afirmando, e Paulo não é ninguém mais e ninguém menos do que aquele que deixou tudo para seguir a Cristo, para seguir o Evangelho de Cristo, para seguir o chamado, e que tudo que ele viveu até ali, ele deixa para trás por causa desse Evangelho. Paulo servia a Deus verdadeiramente. Mas Paulo afirma no versículo 18, na parte A, sobre o que hoje a teologia da prosperidade tem tentado distorcer, que é o tema aflição. Paulo deixa claro que mesmo quando servimos a Deus, isso é certo, isso é absoluto, que nós passaríamos ou passaremos por aflições. Que nós sofreríamos as aflições. Que nós não estaríamos, pastor João de Vanei, pastor Joãozinho, ali de Joinville, Deus abençoe. Os irmãos estão entrando, fica por aí com a gente. A meditação rápida no texto, mas eu creio que Deus vai falar contigo. Que mesmo nós servindo a Deus verdadeiramente, nós passaríamos aflições, nós sofreríamos nessas aflições que passaríamos ou que passamos. E quem está falando isso, como eu disse, é o próprio apóstolo São Paulo. Ele deixa claro. E ele não diz uma aflição futura apenas. Ele está falando no seu tempo, mas a Bíblia ela é viva e nós afirmamos que no nosso tempo, que nós passaríamos ou passamos, estamos sujeitos a passar as aflições. Paulo diz, eu estou certo que as aflições desse tempo presente. Estou certo quer dizer eu tenho certeza. Mas essa certeza que Paulo está dizendo não é sobre as aflições. É sobre o assunto que ele vai abordar na parte B do versículo. Mas ele deixa claro que, independente do lugar que você esteja, da forma que você esteja, se você está servindo a Deus, mesmo servindo a Deus, você passaria ou você passa por aflições. Isso é independente da cidade que você mora, do lugar que você mora. Isso é independente dos seus sentimentos. Paulo está dizendo, nós passaremos aflições.
No momento em que você decide servir a Deus, seguir a Cristo, essas aflições farão parte da sua vida. No momento em que você decide obedecer uma chamada, essas aflições farão parte da sua chamada. No momento em que você decide obedecer o ID, essas aflições farão parte mesmo da obediência ao ID de Cristo. Meu amigo pastor Heraldo, Deus abençoe. Então Paulo deixa claro: enquanto estivermos nesse corpo presente, nós passaremos aflições. Meu amigo pastor Moisés, Deus abençoe. Irmã Mariana Amaral, Deus abençoe. Pastor Moisés ali de Fazenda Rio Grande, Deus abençoe grandemente. Saudade de vocês aí. Quando Paulo fala de que nós passaremos ou passamos por aflições, Paulo deixa claro, eu vou repetir isso para você que chegou agora, Paulo deixa claro no versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, que para quem serve a Deus, para quem decide obedecer a Deus, uma chamada, no ID, no seu ministério pessoal, você sofrerá aflições. Você passará por aflições. Porém, existe o segundo ponto que Paulo diz. Portanto, as aflições deste tempo. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu acho interessante a colocação de Paulo, que Paulo primeiro ele fala das aflições, em segundo ele fala da glória. Paulo deixa claro que as aflições desse tempo nos proporcionarão a glória que há de ser revelada em nós. De tudo isso que me preocupa é que a nossa geração, ela está preparada, pastor Carlos, meu amigo, Deus abençoe, ela está preparada para a glória que há de ser revelada, ela espera a glória que há de ser revelada. Ela ora para participar dessa glória que há de ser revelada. Ela busca para participar dessa glória que há de ser revelada. A nossa geração, ela tem medo de não participar dessa glória que há de ser revelada em nós. A nossa geração, ela crê. Não é falta de crer. Ela crê nessa glória que em nós há de ser revelada. A nossa geração, ela acredita nessa glória que em nós há de ser revelada. Portanto, o que me preocupa não é a nossa geração não crer nisso, porque cremos. O que me preocupa é a nossa geração não estar preparada para enfrentar as aflições deste tempo presente. O que me preocupa é nós tentarmos fugir das aflições que uma chamada nos proporciona, que o ministério nos proporciona, porque as pessoas que hoje aguardam essa glória que há de ser revelada, as pessoas que hoje aguardam essa glória que em nós há de ser revelada, são as mesmas pessoas que fogem das aflições que essa glória que há de ser revelada causa antes da glória ser revelada. O que me preocupa é que a nossa geração não está preparada para enfrentar as aflições desse tempo presente. E por diversos motivos, nós não estamos preparados para enfrentar essas aflições.
Porque quando você é afligido, eu estou dizendo aflições por causa da glória que há de ser revelada. Eu estou falando aflições por causa do evangelho. Eu estou falando aflições por causa de uma chamada. Existem pessoas que preferem abandonar a sua chamada do que sofrer as aflições que essa chamada traz. Existem pessoas que preferem abandonar a sua igreja do que sofrer as aflições que lhes são propostas pelo evangelho que é ministrado no lugar que ele serve a Deus. Nós tentamos fugir das aflições. E entenda uma coisa, toda aflição que o evangelho nos causa, ou que é causada por causa do evangelho que nós pregamos e vivemos, Deus se responsabiliza em nos fortalecer para enfrentarmos essas aflições. Deus não se responsabiliza pelas aflições que nós causamos pelas nossas decisões. Existem pessoas que passam, que vivem as suas aflições diárias, mas que essas aflições não são causadas por ele viver o evangelho. Mas essas aflições são causadas justamente por ele não estar praticando as coisas que o evangelho exija que se pratique para você se afirmar nesse evangelho. Eu nunca vi ninguém que tenha uma vida diária de oração deixar que as aflições sucumbam à sua chamada. Eu nunca vi uma pessoa que tem uma vida de leitura da Bíblia diária deixar que as aflições sucumbam à sua vida com Deus. Eu nunca vi uma pessoa que tem uma vida de jejum deixar que as aflições afastem ele de uma chamada que Deus lhe proporcionou. Eu nunca vi uma pessoa que vive uma vida com Cristo deixar que as aflições afastem ele do querer de Deus. Se hoje a gente procurar, você nunca vai ver uma pessoa que obedece a palavra de Deus, que vive essa palavra, deixar que as aflições deixem ele tomar decisões equivocadas. Aflições da nossa vida, que o evangelho, que são causadas por causa da vivência do evangelho em nós, onde nós vivemos o evangelho. Essas aflições, elas nunca irão, se nós estamos próximos de Deus, se nós estamos vivendo esse evangelho, essas aflições nunca irão nos fazer tomar decisões equivocadas. Nós estamos vivendo um período de dúvidas no meio da igreja de Cristo. Por quê? Porque nós não observamos ainda que, independente de qualquer coisa, se nós decidimos obedecer e andar conforme o evangelho o é, estar no lugar que Deus quer, da forma que Deus quer, obedecendo a palavra de Deus como a palavra é, nenhuma aflição do centro da vontade de Deus, nada nos afasta do lugar que Deus reservou para nos abençoar. Se você não está no centro da vontade de Deus, não é por causa do evangelho. Não é porque o evangelho, ou Deus desse evangelho, deixou as aflições te sucumbir. Não.
porque aflições não me deixam tomar decisões equivocadas. Quando essas aflições são causadas pelo Evangelho. Eu já passei na minha vida alguns momentos. E eu não te falo com conhecimento de causa apenas, eu te falo com vivência de causa. Eu já fui afligido inúmeras vezes. E no momento que nós somos afligidos, quando nós não estamos preparados com o revestimento de Efésios capítulo 6, então nós tomamos decisões equivocadas. Nós desistimos facilmente. Nós esquecemos facilmente. Nós abandonamos a chamada facilmente. Nós mudamos de localidade facilmente. Porque o ser humano por si só, a gente vai tentando fugir das aflições. A gente procura uma igreja que nós não seremos afligidos. E o dia que você estiver em um lugar, seja este lugar uma igreja, e que você não sofrer aflições, pode ter certeza, você está distante do local que Deus quer que você esteja. Nós procuramos as melhores pessoas para quê? Para que nós não venhamos ser afligidos. Quando a Bíblia nos diz que o evangelho que nós vivemos causará divisão entre nós e até mesmo aqueles que estão próximos que não vivem o evangelho. Uma coisa eu vou lhe dizer: se você decide andar, obedecer e crer nessa palavra, independente do lugar que você esteja, não adianta você procurar lugar para você viver melhor. Se você estiver obedecendo essa palavra, aonde você for, as aflições você vai sofrer. Se você quiser viver esse evangelho. A diferença disso é que quando você sofre as aflições, mas você está no local, no lugar, no tempo, no momento que Deus quer, você consegue passar por essas aflições. Você consegue vencer essas aflições. Você consegue permanecer na presença de Deus, mesmo sendo afligido. Você consegue adorar, mesmo sendo afligido. E quando você não está no lugar que Deus quer, no momento e na hora e como Deus quer, quando você não está buscando a Deus, quando você não está no centro da vontade de Deus, você sofre as aflições e as aflições sucumbem à sua vida. Você sofre as aflições, não é que você vai deixar de sofrer, querido. Não. Não é que você vai deixar de ser afrontado e ser afligido por causa disso. A diferença é que quando você é afligido, mas você está no centro da vontade de Deus, em obediência a Deus, aí então a graça de Deus te reveste para você poder sofrer essas aflições, mas vencê-la. Lembra o que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. O bom soldado, ele não abandona a chamada, ele não abandona uma batalha. O bom soldado, ele não procura o melhor lugar para batalhar, não, Senhor. Ele foi alistado, nós não estamos falando de general, pois o nosso general é Deus. O soldado não, o soldado ele fica aonde o general alistou ele para batalhar. A maior decepção da nossa geração, ou as maiores decepções da nossa geração, sabe qual é? É por não saber sofrer as aflições crendo. Quando eu digo isso para você, não é que eu deixei de sofrer as aflições. Na verdade, parece que elas se intensificam a cada dia. Quando a gente fala dessas aflições, a gente fala de um modo geral. São inúmeras elas. São aflições por causa do evangelho e esse evangelho. Essas aflições são aflições por causa de palavras
São aflições por causa de abandono. Estou falando por causa do evangelho. São aflições por causa de alguém que você confiou. E essa pessoa não teve capacidade de permanecer para estender as mãos naquela hora. Aquilo te aflige, mas você sabe que foi Deus que permitiu. Você entende que foi Deus que permitiu. São aflições por causa das decisões que Deus nos pede a tomar. São aflições que o evangelho nos traz. O afastamento de amigos por causa de uma chamada. O distanciamento de familiares por causa de uma chamada. As noites sozinho por causa de uma chamada. A falta de uma palavra, de uma mensagem de alguém. Por que tudo isso? São aflições que o evangelho nos traz e que a chamada nos proporciona. Mas a maioria das pessoas da nossa geração não estão preparadas para ser caluniadas por causa do evangelho. A maioria das pessoas da nossa geração não estão preparadas para serem apedrejadas por causa do evangelho. A maioria das pessoas da nossa geração não estão preparadas para serem escarnecidas por causa do evangelho. A maioria das pessoas da nossa geração, elas procuram lugares que aparentemente afastarão elas da aflição. Eu vou morar em tal cidade porque lá eu serei menos afligido. Eu vou congregar em tal lugar porque lá eu não vou ser perseguido dessa forma. Eu vou mudar meu ciclo de amigos porque assim eu não vou ser tão apedrejado pelos que me conhecem. Eu vou me afastar porque assim eu vou perceber que eu não vou sofrer tanto como tenho sofrido. Querido, quando nós tomamos decisões equivocadas por causa do embalo das lutas e das provações, o difícil não é você tomar as decisões, o difícil é você revertê-la depois, quando você percebe que essa decisão não foi direcionada por Deus. As pessoas andam de um lugar para o outro, procurando soluções para fugir das aflições, mas esse não é o papel da igreja, embora a igreja esteja vivendo isso. Infelizmente, você vê pessoas que servem a Deus, mas que correm daqui para acolá, para serem aplaudidos, para serem compreendidos, para serem abraçados, para serem amados, para serem ovacionados. Pastores mudam a liturgia, mudam o culto, mudam a forma da igreja para ter pessoas ao seu lado e ele ser ovacionado. Quando ele sabe que a Bíblia diz que as aflições não trarão muitos amigos. Quando você sofre as aflições do evangelho, o que o evangelho causa, os amigos são poucos. Ninguém quer andar com alguém que sofre, principalmente por uma causa invisível. Mas nós, na nossa naturalidade, na nossa carnalidade, na nossa maneira medíocre de servir a Deus, a gente vai procurando soluções
para sermos abraçados, para sermos entendidos, para sermos ovacionados, para sermos vistos. E, na verdade, o que nós não queremos é o compromisso com uma chamada que causa aflição. É o compromisso com uma chamada que causa dor. Porque você pode ir para onde você for. Você pode abandonar uma chamada. Você pode abandonar um lugar. Mas onde você for, seu coração vai palpitar com saudade daquilo. Mas não é uma saudade apenas de lembrança de momentos. É uma saudade que causa dor. Dor muito maior do que causava as aflições quando você estava obedecendo. Aí você para e se pergunta, mas de que adiantou? O questionamento principal é esse. É por isso que a Bíblia nos orienta a nós permanecermos na vontade de Deus. Senão, não tem glória para ser revelada. Se você foge das aflições desse tempo, não tem glória para ser revelada para você ou em você. Por quê? Porque o que causa em nós aflição é justamente a obediência pelo Evangelho. Nós vivemos um período de pessoas equivocadas, de pessoas indecisas, de pessoas que não têm alegria em servir, mas que diariamente estão orando para tomarem decisões, que diariamente estão orando, e pastor, não é certo orar para tomar decisões? É certo. Portanto, não é certo orar para tomar decisões para fugir das aflições. Quando o certo é apenas orar. Existem coisas na sua vida e na minha vida que acontecerão, independente das suas atitudes. Existem pessoas que sairão da sua vida a qualquer momento. Existem acontecimentos que sobrevirão em você, mesmo que você tente não ser afligido por aquilo. Existem momentos que você vai passar, que a aflição vai tomar conta de você, mesmo quando você tente fazer com que aquilo não aconteça. Então, querido, permaneça na vontade de Deus. Não deixa que as aflições te afastem do querer do Senhor. Sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Aceite na sua vida, por mais que isso cause dor. A maioria dos conselhos das pessoas é: você não precisa passar por tudo isso. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, quando você está no centro, eu estou dizendo para pessoas que estão no centro do querer de Deus, no lugar que Deus quer, na vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Existem pessoas que nesse momento dizem para você: você não precisa passar por tudo isso. Não é isso que Deus preparou para você. Porque, na verdade, essas pessoas querem que você foge de uma aflição que o Evangelho causa, que a obediência a uma chamada causa. Não, você não precisa realmente. Só que existe um porém. Não tem glória para ser revelada em você.
Não existe glória para ser revelada em nós. Sabe por que a maioria das pessoas que servem a Deus, paz, meus senhores, que servem a Deus, mas que vivem uma vida de desgosto, que vivem uma vida que não tem alegria em servir. E aí eles imaginam que mudando de país, que mudando de cidade, que mudando de estado, que mudando de emprego, que mudando de igreja, que mudando de amigos, que mudando disso ou daquilo, que a vida deles irá melhorar. Não vai, querido. Não vai melhorar. E como melhora, pastor? Enquanto nós estivermos aqui, sofreremos aflições. Portanto, essa aflição que o Evangelho nos proporciona, essa aflição que o Evangelho traz, essa aflição que Cristo permite, por quê? Porque seus amigos não podem preencher. Você pode trocar o ciclo de amigos. Essa aflição que você decidiu sofrer ou que veio na sua vida por causa do Evangelho, os amigos não preenchem. Você mudar de lugar não vai preencher. Você mudar o ciclo da sua vida não vai afastar essa aflição, porque afinal, essa aflição é por causa de viver o Evangelho. É necessário que passe para haver glória. É necessário que desça lágrimas. Porque você pode perceber uma coisa, você foge das aflições visíveis, mas quando você está sozinho, as aflições permanecem. Você pode mudar de cidade, de estado, de país e para onde você for. Mas se você querer continuar vivendo o Evangelho, vai ter dias de luta, vai ter dias de lágrima, vão ter dias de sofrimento, vão ter dias de abandono, vão ter dias de incompreensão, terão noites que parecerão que não chegarão ao fim. Terão amigos que você nunca contou, mas que se afastarão de você. Querido, entenda. Este evangelho que vivemos, ou que procuramos vivê-lo, ele vai causar aflições em nós. Por quê? Porque são aflições permissivas de Deus. Evangelho não são para pessoas fracas. É por isso que a maioria das pessoas que não servem a Deus, a pergunta deles é: como você consegue? Por quê? Porque sabem que evangelho causa dor. Porque sabem que obedecer uma chamada causa lágrima. Porque sabem que... Então, por que obedecer, pastor, se vai causar tudo isso? Porque a glória que há de ser revelada é muito maior do que as aflições desse tempo. Jéssica, Claudinei, Deus abençoe. Estaremos orando sim, Claudinei. É muito maior. A decisão é sua de continuar vivendo uma vida de aparência que parece que conseguiu fugir das aflições. Portanto, não adianta. Existe algo tremendo na Bíblia, ou que o Evangelho da Bíblia nos proporciona, que é tremendo, que por mais que somos aflitos por obedecer, ou obedecer nos traz aflições, e mesmo assim nós decidimos obedecer, porém, existe algo que nos causa e nos traz uma alegria ao nosso coração. É sabermos que
Não sofremos essas aflições em vão. Não choramos em vão. Não somos abandonados em vão. Não é em vão que as pedradas vêm. Não é em vão que o abandono vem. Não é em vão que as calúnias chegam, não. Não é em vão os momentos que passamos sozinhos. Não são em vão os dias e noites de lágrimas. Não é em vão aquele dia que você tenta mostrar que está tudo bem, mas a alma está aflita. Não é em vão. Obrigado a você que está compartilhando essa live. Não é em vão. Amém, irmã Cristiane? Estaremos orando sim. Não é em vão isso que a gente passa por causa do Evangelho. Eu não estou falando por causa de coisas pessoais. Eu estou falando por causa do Evangelho. Portanto, essa batalha que nós batalhamos, a maioria não querem batalhar porque lutam por algo visível. E mesmo lutando por algo visível, e que não traz ou não tem as aflições que o Evangelho causa, portanto não vivem uma vida de paz, de comunhão, de alegria. Querido, entenda uma coisa. Gente, não tem como. Quando nós decidimos viver uma vida com Cristo, a gente já sabe. Sofreríamos aflições. Se já disseram para você que evangelho é viver uma vida boa, uma vida tranquila, mentiram para você. Evangelho é uma vida de aflição. Portanto, é uma vida que você tem certeza que nessa aflição, se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar uma noite de lágrimas, você sabe que não é em vão, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É isso que o Evangelho proporciona. Quando você sofre um abandono repentino, alguém que você apostava que ia com você até o fim, de repente essa pessoa te abandona, de repente essa pessoa te troca por outros amigos, de repente essa pessoa te troca por outras pessoas, isso tudo por causa do Evangelho. Mas aí você percebe o consolo do Espírito Santo sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus entende que você resolveu obedecer uma chamada. E eu vou lhe dizer aqui, não troque a sua chamada para ter pessoas ao seu lado. Não troque a sua chamada para ter amigos ao seu lado. Não troque a sua chamada para não ter o abandono de alguém. Se você tiver de ter o abandono de alguém, mas a chamada, prefira obedecer a chamada. Se for para você sofrer calúnias, mas for por obedecer o Evangelho, sofra calúnias. Se for para você ter afastamento de amigos, mas for para você obedecer o Evangelho, deixe os amigos que vão embora. Meu querido pastor que me ouve, ou que vai ver esse vídeo depois, se for para você perder membros, mas que seja para você viver essa palavra como ela é, perca, mas não deixe de viver e de ensinar essa palavra como ela é. Se for para pessoas irem embora da sua vida, mas se a exigência para elas ficarem for você mudar a sua palavra, mudar a sua forma de anunciar o Evangelho, mudar a sua forma de viver o Evangelho,
Deixa essas pessoas que te abandonam. Maior é aquele que te chamou. Mas nós não queremos isso. Nós queremos estar junto de pessoas, nem que isso nos custe uma vida com Deus. Ei, querido, se tiver de alguém que quiser ir, se afastar da sua vida, por você deixar de viver o Evangelho, prefira viver o Evangelho. Prefira viver uma chamada. Porque não adianta você estar próximos de pessoas e distante de Deus. Viva, mas viva debaixo de uma chamada, mesmo que isso cause dor, mesmo que isso cause aflição, mesmo que você esteja sozinho, aparentemente, mesmo que você esteja passando os momentos mais difíceis de uma chamada, não abandone ela. E se eu já deixei, pastor? Deus te chama nesta noite. Há uma chamada de Deus. Há uma chamada do Senhor. Há algo a ser feito na sua vida. Há algo a ser feito na sua vida. Há um caminho a ser percorrido. Não troque isso. Porque maior é aquele que te chama. Vai causar dor? Vai. Vai causar aflição? Vai. Vai causar lágrima? Vai. Às vezes você vai ter que voltar atrás em algumas decisões? Vai. Mas prefira viver debaixo de uma chamada, mesmo que isso cause aflição, mesmo que isso cause lágrima, mesmo que isso cause abandono. A convicção que você precisa ter é apenas uma: quem me chamou dessa forma foi Deus. Se foi Deus que te chamou, não troque essa chamada por coisas, por pessoas, por amigos. Prefiro obedecer uma chamada. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro, Senhor, nesse momento por essa pessoa que me acompanha, ou que irá ver esse vídeo depois. Deus, eu não sei a aflição que a chamada causou, que o Evangelho proporcionou para a vida dessa pessoa. Eu não sei qual foi a decisão que tomou, que está para ser tomada, mas eu peço a Ti, Senhor, coloca esta pessoa no centro do Teu querer, no lugar que o Senhor, Deus, reservou para abençoá-la. Deus, em nome de Jesus, fortalece, Pai, nesse momento, os braços cansados, as mãos calejadas, Senhor, por causa de percorrer este Evangelho, de viver este Evangelho, os pés que estão cansados, os ombros, Senhor, que foram, Pai, magoados, Deus, feridos, Senhor, por causa de viver esse Evangelho. Esta pessoa não tinha o porquê obedecer essa chamada, mas obedeceu porque sabia que viveria debaixo de uma promessa. Causou dor, Senhor, causou aflição. Senhor, mas que ela venha contemplar nesta noite, Deus, que a glória que há de ser revelada é maior.
é maior do que o abandono, é maior do que os amigos que se foram, é maior, Senhor, do que as pedradas, do que as calúnias, é maior, Deus. Por isso eu te peço, estenda as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua casa. Não se esqueça, quando você está debaixo da mão de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, aquilo que é impossível para você, mas que está causando aflição, é Deus quem vai entrar com providência. É Deus quem vai agir ao seu favor, para que se cumpra o objetivo de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Abraço do pastor Ismael Rossi. Não se esqueça, no momento que terminarmos a live, você ir lá na descrição ali em cima da live, tem o nosso canal no YouTube, se inscreva lá. Todos os vídeos aqui gravados a gente manda para lá para o YouTube. A gente precisa de um número aí para a gente conseguir transmitir ao vivo também pelo YouTube. Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus.